Talvez um dos maiores problemas da sua vida que mais tem te atrapalhado a desenvolver, melhorar e aperfeiçoar aquilo que você tanto deseja fazer, seja a resposta que você tem dado para as pessoas que estão ao seu redor. Esse vídeo é muito importante para você compreender o poder que existe na palavra não. Saber dizer não no momento necessário, no momento certo, na situação adequada, te fará alcançar níveis e posições que talvez você não alcançaria. Muitas vezes, o não que você dá pode ser a chave que vai fazer com que a sua vida mude. O não que você der a um convite, a uma oportunidade, pode ser a oportunidade que você tanto esperou na sua vida, ao invés de todas as vezes você ficar dizendo sim, 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 com medo de desagradar os outros, mas desagradando a si mesmo. Porque afinal de contas, todas as vezes que você diz sim a uma pessoa com medo de desagradá-la, para que ela não fique chateada ao você dizer não, você na verdade está desagradando você mesmo. Quantas vezes você já disse sim e depois se arrependeu, se sentiu cansado, frustrado ou até mesmo sobrecarregado por assumir problemas demais, responsabilidade demais, que não tem nada a ver com a sua pessoa, mas por bloquear ao responder de forma negativa não, você não consegue, você trava. E isso impede de você ter uma vida mais tranquila, uma vida mais leve e até mesmo de focar nos seus próprios objetivos. Talvez o problema da sua vida nem não seja falta de oportunidade. Talvez o problema que você enfrenta seja o excesso de oportunidade que você corresponde. Quanto mais oportunidade você corresponde, menos clareza daquilo que de fato é importante para você, você vai ter. Porque você está tão atarefado, tão sobrecarregado de situações que você acha ser necessária, que aquilo que de fato é importante para a sua vida acaba passando batido. O fato de você não saber dizer não reflete fortemente no seu caráter, o medo de ser abandonado ao dizer não para determinadas pessoas. O que na verdade você acha que é bondade, ato de bondade, sempre dizer sim, corresponder de forma positiva para ajudar alguém, na verdade pode ser um medo enraizado, escondido, de você se sentir abandonado. Se eu não disser sim para determinada pessoa, ela nunca mais vai falar comigo. Se eu não corresponder ao que estão me convidando, talvez eu não pertença mais àquele círculo de amizade. Se eu não for positivo à vontade alheia, talvez eu não sirva mais para aquele círculo. Só que dizer sim para tudo não significa que você é uma pessoa bondosa. Significa que você não está sabendo valorizar a si mesmo. Porque ao final de contas, quando você corresponde à chamada, ao convite de todo mundo, você deixa de corresponder a si mesmo. E quando você vai ver ao final das suas obrigações, você deixou de cumprir suas obrigações porque estava ocupado cumprindo as obrigações dos outros. Então, quando você diz sim para tudo, não significa que você é bondoso demais, não significa que você é maduro o suficiente. Significa que você ainda não aprendeu a estabelecer limites. Quando você diz sim para tudo, significa que o medo de decepcionar o outro é maior do que o medo de ser segura na sua própria pessoa. A sua identidade, ela está afetada com medo das percepções alheias que terão sobre seu respeito. Medo de ser rejeitado, medo de perder espaço. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Todas as vezes que você sente medo disso acontecer com sua vida, e se de fato aconteça, talvez você não era tão relevante para essas pessoas, a não ser se fosse para fazer algum favor. Talvez você não tenha a devida relevância que você acha para a vida dessas pessoas e sirva apenas como um depósito emocional, se encarregando das obrigações dos outros. Se ao dizer não, você não serve para determinada pessoa, se ao não atender o convite, não corresponder, você é uma pessoa descartável, significa que você em si mesmo nunca teve valor suficiente para determinada pessoa. Aos olhos dela, você não passava de uma ferramenta cumpridora de tarefas. Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Se não servir, você está fora. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Toda pessoa de alta performance sabe muito bem disso. Ninguém que chegou em alto nível de desempenho, desenvolvimento ou de performance chegou dizendo sim para tudo.
aceito tudo, concordo com tudo, vou com tudo, eu estou dizendo sim para tudo. Não, de forma nenhuma. Quando você aprende a dizer não, significa que você está revelando clareza do propósito que você tem para a sua vida e não um ato de egoísmo. Você não está dizendo não porque você não quer ajudar. Você não está dizendo não porque você é egoísta ao ponto de não se interessar na causa do outro. Você está dizendo não porque você tem propósitos claros. Se você não souber dizer não, não souber se policiar, você nunca vai alcançar viver os seus propósitos estabelecidos, os sonhos que você sonhou, as metas que você estabeleceu, porque você está sempre se desfazendo em função do outro. Agora, fica muito claro aqui que você não precisa ser uma pessoa extremamente ignorante e arrogante. Eu estou falando sobre o excesso de sim que você dá para a sua vida. Não significa que você não possa ser útil em determinada área ou na vida de uma pessoa ser um canal de bênção. A minha colocação para você aqui é: pare de servir de um burro de carga. Deixe de ser uma sobrecarga de responsabilidades que não são suas. Aprenda a estabelecer limites. Aprenda a definir até onde convém e onde não convém. Aprenda a definir o quanto você de fato é útil ou o quanto de fato você só serve para ser utilizado. Se todas as coisas, se todas as demandas que chegam até as suas mãos são prioridades, são necessárias, é importante, você precisa fazer agora, abandonar o que você está fazendo para fazer, ou logo nada é prioridade. Se tudo é importante, nada de fato é importante, porque você não tem definição de metas, você não tem gerenciamento de prioridades sobre o que é mais importante, necessário, útil e relevante para ser feito. Porque você atende todos em uma mesma medida e quando você toca em si, cai em si, você deixou você de lado. Os seus sonhos, as suas metas, os seus propósitos estão de lado. O tempo passou, você está cansado, sobrecarregado, porque você tem carregado problemas demais dos outros e você está sem energia. O seu emocional está esgotado. A sua concepção, a sua força está drenada. Seus sonhos, suas metas, fica para amanhã. Talvez para outro dia. Talvez em outro momento. Talvez uma outra oportunidade. Porque agora eu estou esgotado. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente e quem sabe não dizer, por assim, financeiramente também falando. E quando você aprende a dizer não, isso se torna mais fácil do que parece. Parece ser um peso, parece ser arrogante, mas não é. Significa que você tem clareza de propósito, significa que você sabe o que você está fazendo, de onde você vem, onde você está e para onde você está indo. Você está apenas dizendo, nesse momento, eu me sacrifico, porque os meus sonhos dependem do meu sacrifício. E o seu não precisa vir acompanhado de justificativa. As pessoas precisam aprender a respeitar a sua decisão de você dizer não. Você pode determinada coisa? Não. Por quê? Por que não? Você não deve explicação demasiada a respeito de tal coisa que você não queira fazer, que vai atrapalhar o seu propósito, ou que às vezes você não esteja muito menos interessado. Você pode? Não. Por quê? Não é suficiente. Não há necessidade de se explicar demais. Porque sempre que você abre uma brecha para explicação, na outra oportunidade haverá novas importunações, porque antes era um motivo. Depois você pode ter que arranjar outro motivo, sucessivamente outro motivo. Daquela vez você não podia porque o motivo era X, dessa vez você não pode porque o motivo era Y, e na próxima o motivo será Z. Então sempre haverá uma nova oportunidade se você simplesmente não aprender a dizer não. Não é o suficiente para as respostas que nós não queremos distrair na nossa estrada. Você precisa aprender a ser firme e respeitoso. Dizer não não significa ser um ignorante, não significa ser um completo arrogante, um burro. Você precisa apenas ser firme no seu propósito e respeitoso. No momento, não faz sentido para mim. No momento, não estou interessado. Tenho outros projetos em andamento. Eu não posso distrair, desfocar, descentralizar a minha energia, porque eu estou
caminhando com clareza. E a pessoa que você mais precisa aprender a dizer não para ela, essa pessoa é você. Você precisa aprender a dizer não para si mesmo. Você precisa ter a capacidade de ter o seu autocontrole, o seu domínio próprio e se policiar, se comportar de maneira adequada e não viver de modo libertino e exagerado, ao ponto de não saber dizer não para si mesmo. Porque nós somos o nosso próprio inimigo, nós somos o nosso pior inimigo quando nós mesmos nos sabotamos, quando nós mesmos nos destruímos, quando você vai contra os seus sonhos, quando você mesmo vai contra as suas metas, os seus propósitos, e você fica postergando, deixando para depois, amanhã, talvez, ou em uma outra oportunidade. Você é a primeira pessoa que você precisa aprender a dizer não. O próprio Criador nas Escrituras, o próprio Deus, diz não para o homem, diz não no Jardim do Éden para Adão e Eva, que eles não deveriam comer do fruto proibido. Você precisa aprender a dizer não, porque se você não aprender a dizer não, você nunca vai alcançar os seus sonhos, metas ou projetos estabelecidos. Se o seu propósito é emagrecer, não para aquele açúcar que te atrapalha. Se o seu propósito é estudar mais, não para aquele filmezinho, para aquela sériezinha que te atrapalha. Se seu propósito é ficar rico, não para aquela preguiça que não te deixa fazer aquilo que você precisa fazer, aquilo que tem que ser feito. Qualquer que seja o seu projeto, meta que você tem estabelecido para a sua vida, saiba que a pessoa com mais influência e mais poder para te fazer impedir de alcançar esses sonhos não é outra pessoa a não ser você mesmo. Cada vez que você vai aprendendo a lidar com as pessoas dessa determinada maneira, vai passando o desconforto de dizer não. Vai se tornando cada vez mais leve, vai ficando cada vez mais fácil, ou você fica melhor na articulação de simplesmente dizer não, aprender a valorizar os seus próprios ideais, seus próprios objetivos e dizer não para aquilo que às vezes não convém para você no momento, que vai te tirar da clareza do seu propósito e você apenas diz não. E de repente você passa a entender quão importante e libertador, o quanto é libertador você aprender o poder que existe na palavra não. Talvez o próximo nível da sua vida, o seu próximo nível de experiência, ou a próxima porta aberta que se abre na sua vida, não começa com um sim. Talvez seja com um não. Um não que você deixou para lá, um sim que você abriu mão e priorizou dar o não. Os concursados que conseguiram obter êxito na aprovação dos seus concursos disseram não para muitas coisas. Esses não foram as chaves que abriram as portas para que hoje ele pudesse ser concursado. O empresário que conseguiu alcançar o sucesso também teve que dizer não para muitas coisas, principalmente na parte inicial de fundamento, desenvolvimento e estruturação de empresa, para que hoje pudesse se tornar sucesso. O sim que você tanto espera receber na sua vida está no não que você fica evitando dar hoje. E se esse vídeo de alguma forma te ajudou a ter clareza de propósito sobre o quanto é importante isso para a sua vida, eu quero convidar você para compartilhar com alguém que também precisa ouvir essas verdades, se inscrever no nosso canal, curtir, deixe um comentário para que o YouTube entenda que esse vídeo foi relevante e assim possa entregar para mais pessoas. E você pode comentar aqui alguma experiência em que você correspondeu dizendo não, isso foi libertador para a sua vida e o quanto isso é importante. Eu te aguardo no próximo vídeo. Um forte abraço, obrigado, tchau!